Entendeu? A melhor qualidade do Roriz é ser um bom marqueteiro. A melhor. Ah, mas você está dizendo que ele é ruim? Não, não estou dizendo que ele é ruim ou bom, nada disso não. Estou dizendo que ele fez a obrigação dele. A obrigação do governador é garantir esse tipo de coisa. Só que ele conseguiu vincular isso ao nome dele. É verdade, cara. Ele é ótimo em marketing, porque ele não fez mais do que obrigação. Fornecer moradia digna e tudo. Não fez mais que obrigação. Essa é a obrigação do governador. De qualquer governador, qualquer um que ocupe aquela cadeira no Buriti. Então ele não fez mais que obrigação, só que ele conseguiu vincular isso ao nome dele. E aí, o Roriz fez. Não foi o Roriz que fez. Foi o governo que fez. É verdade. E isso é obrigação do governo. E ponto. Ah, você não gosta do Roriz? Cara, o Roriz morreu, não tem que gostar ou desgostar dele. Ele fez o que ele fez, não fez o que não fez. O que eu acho ruim é transformar Brasília em... Cara, uma das coisas que eu acho mais legal em Brasília é a gente exatamente não ter nome pra tudo. A rua que chega aqui onde a gente está gravando não tem nome. Você tem uma quadra de um lado, uma quadra de outro lado, mas a rua não tem nome. É verdade. A Tesourinha não tem nome. Complexo Viário Joaquim Roriz no final da Zanorte não devia ter nome. E ponto, é uma tesourinha. São várias como tesourinhas. Outra qualquer. Temos milhares em Brasília, centenas de tesourinhas em Brasília. Nenhuma tem nome. Por que aquilo ali tem nome? Não devia nem ter nome. Sabe? Isso é um absurdo. Brasília, o que tem nome são coisas muito específicas. Eixinho, Eixão, Eixo Monumental, L2, W3, sabe? Tem nomes, as principais. Eu me enlouqueço quando eu vou ao Sudoeste e tem lá Primeira Avenida, Segunda Avenida. Primeiro, me enlouqueço porque não devia ter nome. Me enlouqueço 2, Primeira Avenida, cara, que se chame SW1. É verdade. SW2, porque é a nomenclatura que Brasília usa. L2, né? É a pista L2, que está do leste. L. A W3, oeste. O W, né? Da cartografia, vem do inglês. É assim que a gente usa. O próprio eixo monumental é S1 e N1, o nome oficial. Então, por que no Sudoeste não se chama SW1? SW2, se chama Primeira Avenida. Daqui a pouco vão querer botar o nome de alguém ali. Não vai demorar. E aí eles vão bagunçando a cidade, a gente vai deixando... É igual começa com essa cerquinha aí, que era uma cerquinha provisória que tá lá, já tem até a marca dela no chão, que ela nunca mais saiu dali. E aí quando a gente reclama... Vira e mexe no Minha Brasília, no Instagram, eu faço um stories com esse tipo de absurdo. E aí a pessoa, que bobeira, que bobeira. Daqui a 10 anos, essa bobeira tomou conta e a cidade é outra. E voltar vai ser muito mais difícil. É igual não sei se isso foi o caso, mas o Cruzeiro, com certeza era um bairro parecido muito com a Zanorte Asa Sul. Sim. E hoje é completamente tombado, um lugar frio, cara. Um lugar diferente. Gradeado, cara. É bizarro. Tudo gradeado. Mas gradeado assim, umas grades que você não consegue porque foram deixando. Nem cachorro entra. E depois ali, você não muda mais. Não muda, não cara. É bobeira. Outro dia desse também eu postei uma foto, um story no Minha Brasília, de alguém que foi fazer uma festinha de criança e colocou o pula-pula na calçada. O pula-pula tomou a calçada completamente. Aí eu fiz a foto e falei, cara, é muito sem noção. Aí uma galera falando assim, isso tudo é preguiça de dar volta pela grama. Você tá errado. O errado é quem reclama. Pô, isso acontece uma vez a cada 2 meses. Que chatice, gente chata. É o modo de pensar do brasileiro. Porém, para todos que me comentaram isso, eu dei a mesma resposta. E se fosse um cadeirante, você diria o mesmo? Não é por mim, é por todos. E aí, quando eu dava essa resposta, 90% me respondiam de volta. Putz, é verdade. Eu não tinha pensado. Eu pensei que era uma frescura sua. Esse que é o problema. As pessoas se acostumaram tanto a brigar só por elas, a fazer aquilo que eu falei como a gente vota, né? A reivindicar só aquilo que me beneficia diretamente, que quando aparece alguém que de repente está pensando numa outra amplitude de pessoas, mesmo que não me atinja, cara, eu não sou cadeirante, eu ando bem, eu consigo dar a volta na grama, mas uma senhorinha aqui de bengala não consegue. Então quando eu tô reclamando do pula-pula na calçada, não é para mim, porque eu consigo, mas é para quem não consegue. Mas aí quando eu reclamo, eu sou chato. Qual o problema de dar a volta? Para mim, nenhum.
Mas pra senhorinha? Não, muito. e ainda fala que você querendo Pro cadeirante, aparecer, muito. você foi lá tirar foto. Tipo, porra, bicho. Caça-like e Caça tal. like, o caramba. É igual os caras que param com carrão que para pegando 2 vagas e tudo. Esse é o problema, Os caras param em 2 vagas de deficiente. Porque as pessoas se acostumaram tanto em só pensar nelas Exatamente. que elas só conseguem enxergar o mundo assim. Cara, isso é um absurdo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, falando em nomes, cara. Nós temos aqui um viaduto Joaquim Roriz, que eu acho que é o menor das polêmicas. Nós temos pontes e parques que tem nomes que geram maior polêmica, que nos últimos 15 anos tem sido um fuzuê de mudar nome, troca nome, porque não sei o quê. Eu, honestamente, eu até concordo com essa tua opinião. Eu tinha uma opinião agora há pouco, há 10 minutos atrás, eu até mudei. Eu acho que não deveria ter nome de nada, entendeu? Ou uma sigla, alguma coisa assim, que indicasse para onde aquela ponte vai. Rapidinho, falando de indicar, essas obras novas, nenhuma está seguindo o padrão da sinalização de Brasília, criado pelo arquiteto Danilo Barbosa. Como é isso? Essa das setinhas, das cores, verde, azul, barará, tem a setinha para baixo, você vê, cara, o próprio complexo viário Joaquim Roriz não segue nenhuma. Nenhuma. É um padrão premiado no mundo inteiro. A gente tem uma peça, que é a da comercial, da 108, 308 Sul, que é exposta de forma permanente no MAM, Museu de Arte Moderna de Nova York, uma placa nessa de quadra nossa, 308, 108 Sul, está exposta permanentemente no Museu de Arte Moderna de Nova York, porque é genial. É genial o nosso sistema de navegação de Brasília. Mostrando exatamente. Por exemplo, a setinha para baixo, ela vem sempre depois da entrada. Mas que absurdo, você dá indicação depois da entrada, cara, é maravilhoso. Ninguém erra a entrada com a setinha depois da entrada. Meu amigo, eu vou pro Rio de Janeiro, cara, tem umas vias assim, eu tô numa faixa larga, tem uma via assim com um monte de seta, e tem 2 pra esquerda, 3 reta e uma pra direita. Nem com esse eu consigo me localizar ali. Aqui ninguém erra. Então, assim, e se você for nessas obras atuais, então tá diferente. É verdade. Se você pegar algumas placas que estão sendo reformadas, eles mudaram a fonte helvética. Eles colocaram helvética condensada. Aí alinharam pela esquerda. Mudou o padrão. Tudo. Cara isso não pode mudar. Se a gente for permitindo, e a gente está permitindo, daqui a pouco vale tudo. Igual no setor de clube, você passa lá, a cada 10 metros tem uma plaquinha de um restaurante. Verdade. Imitando a sinalização de Brasília. Com verdinho no fundo, letra branca, mas cada um põe a sua fonte, põe a sua logo, põe a seta do jeito que quer. Cara, é Brasília, bicho. Brasília não é... Mas em todo lugar é assim, mas Brasília não é todo lugar. É igual sua mãe dizer pra você não é todo mundo? Brasília não é todo lugar, cara. Não é assim, não pode ser. E esse desrespeito, como eu te falei, ele é muito recente, cara. De 10, 15 anos pra cá que a coisa começou a dar uma bagunçada ainda mais. Quando a cidade inchou de muita gente que não entendeu Brasília. Em determinado momento da nossa história, em determinados governos, a gente teve uma inflação populacional em Brasília e muita gente que veio, porque você tem um estado que foi inchando, e para um estado inchar e a administração está aqui, teve que vir muita gente de fora e muita gente que sabia que era temporário, ia ficar aqui 4, 8 anos no máximo. Uma galera que não entendeu Brasília e tenta transformar Brasília no seu lugar de origem. Exatamente. É igual a gente querer botar grade em torno de um bloco residencial aqui no Asa Sul e Norte. Não pode ter grade, é um local público aquilo. Ah, mas é inseguro, é gente querendo impedir criança de andar de patins embaixo do bloco. Não dá, cara. E aí põe grade pra isso. É um lugar público. Tá embaixo do bloco é um lugar público. É verdade. Sob concessão do condomínio. O condomínio, o bloco, tem concessão de administrar aquele lugar. Limpeza, manutenção, mas ele continua sendo um lugar público. Qualquer um, o mendigo, o dono da empresa, o gari, o funcionário, o zelador, o atendente, o vagabundo, o filho da madame, qualquer um pode deitar e dormir embaixo de um bloco. Porque é um lugar público. Ninguém pode fazer nada, sabe? Então você pode ficar ali. E aí a galera querendo botar regra do que pode e que não pode fazer embaixo do bloco. Pelo amor de Deus. Sabe? Isso é não entender Brasília. Você não entendeu a cidade para estar morando aqui, para achar que está cuidando. Esse lugar é público. Então, você está falando esse negócio dos nomes, tem a clássico da Ponte Costa e Silva, que é a segunda ponte, né? A do Niemeyer, que mudou para o Onestino. Voltou.
A justificativa, mudamos o nome porque é o nome de um ditador e que não se pode homenagear ditador. Eu acho que aí a gente tem duas questões. A primeira, eu acho que tem que ser Ponte Costa Silva, ponto. Eu também acho. A primeira coisa, primeiro porque é um nome tradicional. São 3, na verdade. A primeira é um nome tradicional. Segundo, cara, a maior bobeira que uma população pode fazer e uma pessoa pode fazer, imagina se você pega um momento ruim da sua vida e apaga ele da sua mente como se ele nunca tivesse acontecido. Você está fadado a cometer ele de novo. General Eisenhower, chefe das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, do Exército dos Estados Unidos, que depois veio a ser presidente dos Estados Unidos, General Eisenhower, ele que chegou com a tropa nos campos de concentração da Áustria e da Polônia, em especial de Auschwitz, Birkenau, na Áustria, e de Treblinka, na Polônia. Quando ele chegou lá, os soldados americanos viram aquela situação absurda do Holocausto. Centenas de milhares de pessoas num depósito humano, todos magérrimos, todos passando fome, igual animais. Amontoados de cabelo, de roupa, de tênis e de corpos. A primeira reação dos soldados americanos foi quebrar tudo aquilo, de tanta raiva e revolta do que o Partido Nazista foi capaz de fazer. Eu faço questão de falar Partido Nazista e não os alemães, para a gente não achar que isso é da cultura alemã. Não Exatamente. Foi a galera que seguiu aquele partido. Os nazistas. Quem acreditou naquele partido. Por acaso, muita gente. O que o Partido Nazista foi capaz de fazer, e a primeira reação deles foi quebrar tudo. Eisenhower, ele falou, não, ninguém encosta em nada. Ainda bem, hoje, graças a essa postura do general Eisenhower, a gente tem os museus do Holocausto espalhados pelo mundo que nos fazem lembrar diariamente do que a gente é capaz. Do que nós, humanos, somos capazes de fazer com o nosso irmão humano. Não estou nem aqui entrando no mérito religioso, meu irmão religioso. Não, ele é meu irmão, ele é da mesma espécie que eu. O mundo tem trilhões de espécies. Né? Nós temos 8 bilhões de indivíduos desta nossa espécie. Então, o que eu sou capaz de fazer com alguém da minha espécie? E aí, o Eisenhower ainda diz o seguinte, ninguém encosta em nada, porque daqui a 50 anos vai aparecer um aloprado, e ele usou esse termo, dizendo que nada disso aconteceu. Então, a gente precisa resguardar isso para dizer que isso aconteceu. E realmente aconteceu. Nos anos 90, o Ayatollah lá do Irã começou um movimento que perdura ainda hoje de negação do Holocausto, dizendo que não foi bem assim. 50 anos, cara, incrível como ele acertou a data, sabe? Então, falando aqui da Ponte Costa Silva, primeira coisa que eu acho, cara, já é um nome tradicional, depois, a gente não pode apagar a história. História não se apaga. Ela tem que estar lá exposta pra gente lembrar o tempo todo quem foi esse cara. Mas porque tem gente que gosta dele. Cara, é um direito da pessoa fazer o quê? O mundo é doido. É um direito dela. 3, quer dizer agora. Se a gente fosse... é o nome de um ditador, então tem que tirar. Bicho, então vamos apagar da história do Brasil todos os logradouros, ruas, avenidas, praças, pontes, chamadas Getúlio Vargas. Ele foi um ditador. E foi um ditador, detalhe, alinhado ao nazismo. Nossa. Ele foi um ditador. Né? Depois ele veio a se eleger presidente, pela vontade do povo, no segundo mandato. Mas o primeiro mandato dele, lá do Estado Novo, ele deu um golpe, ele foi um ditador. Ele botou o exército na rua, as tropas dele na rua. E não há dúvida, não tem ninguém que conheça o mínimo de história do Brasil que venha falar, não foi um ditador. Foi. Getúlio Vargas foi um ditador. Então por que que este ditador pode ter seus nomes em todos os estados do Brasil, todos os logradouros do Brasil? Se você for ver, toda a cidade no Brasil deve ter uma ruinha chamada Rua Getúlio Vargas, Praça Getúlio Vargas, Ponte Getúlio Vargas. Por que que esse pode? É o ditador de estimação? É o preferido, é o que pode ou o que não pode? É o pode. Do bem, o ditador do bem? Exatamente, é o ódio do bem, é o ditador do bem. Que eu lembre, a gente tem 2 logradouros no Brasil que se chamam Costa Silva. Por acaso, 2 pontes. A nossa, segunda ponte, Ponte Costa Silva, e a Rio-Niterói. Que era Costa e Silva. Costa Silva. Costa Silva. Oficialmente, a ponte Rio-Niterói se chama Costa Silva. Todo mundo chama de
Rio-Niterói. Cara, tudo bem, passa a chamar de segunda ponte. Porque é a segunda ponte. Passa a chamar ela assim, que na verdade é a terceira. Historicamente é a terceira, mas chamou-se segunda ponte do Lago Sul. E tudo bem. Eu sou muito contra a mudança do nome. Porque você gosta do Costa Silva? Não. É porque eu gosto da história. Eu gosto do respeito da história. E procuro agir na minha vida com coerência. Não pode ter coerência de um lado e não do outro. A minha coerência só vale a coerência do bem. Cara, tem isso também. E parque, cara. Eu andava no Parque Piton. Você andava no Ana Lídia? Como é que era isso? Não, Ana Lídia, ele é um parquinho dentro do Piton. Do Piton. O Piton Farias, né? Ele foi inaugurado em 78 como Parque Yolanda Costa e Silva. É o nome original. Nome original. E já foi o segundo nome, então. Piton é o segundo nome. Yolanda Costa e Silva. Não. Desculpa. Cometi um erro. Yolanda Costa e Silva era o nome do Ana Lídia. Era o pequenininho. Parquinho do Foguete. Que funciona desde 73. Tem um parquinho ali desde 73. Se chamava Yolanda Costa e Silva. Ali em volta já tinha a ideia de se fazer o Parque da Cidade, mas ele ainda não estava formatado, digamos assim, não tinha sido inaugurado. Veio a ser inaugurado só em 78, como Rogério Piton Farias. Por quê? Porque naquela pista ali, que dá a volta, né, aquela que circular ali do Parque da Cidade, o Piton Farias morreu num acidente de carro, fazendo pega ali. Mas, pô, que estranho botar o nome de um lugar, de um garoto que morreu fazendo pega, um troço ilegal e tal. O negócio é que o Piton Farias era filho do governador do DF, Elmo Cerejo Farias. A avenida lá em Taguatinga, Elmo Farias, é em homenagem a ele. Elmo Cerejo Farias é governador do DF, filho dele, o Piton, morreu nesse acidente de carro e acabou que o pai dele resolveu dar homenagem ao filho. Mas foi rápido, foi pouco tempo. Logo, mesmo que o nome oficial se mantivesse Piton Farias, logo ele começou a ser chamado de Parque da Cidade. Tanto que em Eduardo e Mônica, Renato Russo, que é uma música, salvo engano, de 79, ou seja, ela é um ano depois da inauguração, ele já fala, se encontraram no Parque da Cidade. Já refere ao nome. Passou a ser chamado de Parque da Cidade. Já nos anos 80, ele passou a ser chamado de Parque Dona Sara Kubitschek, que veio a ser oficializado em 97. Como o nome de Parque Dona Sara Kubitschek. Cara, eu não aguento essa mudação, cara. Aí entra o governo, eu não quero mais. Agora a ponte é isso, o parque é aquilo. Cara, esse parque tá mudando de nome, cara. Muitas vezes. Parque da Cidade, ponto. Parque da Cidade, ponto, acabou. E quando mudou para Parque Dona Sara, na verdade o nome oficial dele é Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek. Ou seja, agradou a gregos e troianos. Quem chamava de Parque da Cidade tá lá. Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, Piton Farias. Pronto. Mesma coisa do estádio. É o Mané Garrincha. Esse negócio de chamar de estádio nacional, dia desses eu vi dia desses, semana passada, a transmissão do jogo Garrincha, que porra de nacional. Transmissão do jogo do Flamengo, num desses canais de esporte. Eu tô ficando bêbado de Guaraná Jesus. A menina chegou lá e falou assim, tô aqui no Estádio Nacional, que aqui em Brasília também é conhecido como Mané Garrincha. Também é conhecido meu ovo, querido. O nome oficial é Estádio Nacional Mané Garrincha, o que já é um erro. Esse nacional não tinha que estar lá. O nome sempre foi Estádio Mané Garrincha. Estádio Mané Garrincha. Assim como todo, Maracanã. Não tem Estádio Nacional, Maracanã tem? Não. No Maracanã, na verdade, o nome dele não é Maracanã, não. Não é, então? O nome do Maracanã, o nome oficial é Estádio Mário Filho. Estádio Mário Filho, que é um cronista esportivo, irmão do Nelson Rodrigues. E o apelido dele é Maracanã. Mas acaba que o Maracanã pegou, né? Se fosse para mudar, oficializar, eu colocaria Estádio Mário Filho Maracanã. Qualquer coisa assim. Para agradar. Que é o que fizeram aqui com o Estádio Nacional Mané Garrincha. Mas o Estádio Nacional já é um erro. Por quê? Porque estava naquela euforia da Copa. Vamos construir para a Copa. E todo mundo achando que ia ter um legado. Que não teve pra nada. Quando eu olhei aquele negócio, nossa, cara, não cabe nem a população inteira de Brasília ali dentro. Então, fizeram. E o nome, e a proposta de quando fizeram a reforma, que não foi reforma, foi um extreme makeover ali, quando fizeram a demolição e reconstrução do Mané Garrincha, era que ele se chamasse apenas Estádio Nacional de Brasília. Teve aí um movimento, um movimento da população, salvo engano, teve até abaixo-assinado, falando que o nome era Mané Garrincha. E aí mantiveram Estádio Nacional Mané Garrincha, porque o governo quis fazer a sua assinatura, o governo local à época quis dar a sua assinatura do Estádio Nacional, e a assinatura que custou caro. Primeiro que ele custou 2 bi, a construção só de um único estádio da Copa, que foi 100% dinheiro público,
Foi o nosso, os outros todos foi parceria público-privada. E fora isso, que no projeto eram cadeiras verdes. Por quê? Futebol, Campo Verde. O governador, à época, as cadeiras já estavam compradas e ele mandou devolver e comprar novas cadeiras, agora todas vermelhas, porque era a cor da campanha dele. E aí, ou seja, 78 mil cadeiras foram compradas de graça, as verdes, e devolvidas e compradas novas, vermelhas. Cara, que coisa absurda. E você deixou isso acontecer. Não vou mais. Eu vou lá voltar, vou pintar tudo de tinta guache.